Olá, estás a ouvir o Humor à Primeira Vista, o podcast sobre o humor do jornal Expresso. Eu sou o Gustavo Carvalho. Antes de eu nascer, Nuno Marco já estava no ar com o homem que mordeu o cão. Desculpa se te começo logo Não, a fazer são sentir factos, velho, factos, não é? temos que abraçar os factos. Começo logo a fazer sentir velho. Se calhar esta introdução não é É bem. ótimo, é ótimo. Não. Mas ele deu a criatividade e o conhecimento enciclopédico a muitos projetos, para nomear alguns: a série autoral 1986, o projeto Nespra no Cu, que aos ouvintes não causou nenhum dilema, os guiões escritos para inúmeros programas de Hermano José, dos mais polémicos aos mais bizarros, e brevemente vamos vê-lo na versão portuguesa do programa Ímpar Taskmaster, na RTP1. Se a maioria dos projetos todos conhecem, o que não conhecem é que no ano de 2013, Marco apresentava na altura o 5 para a meia-noite. Aqui eu já tinha nascido em 2013. Ok. 14 anos. Um jovem curioso e fã de humor, era o que eu era. Acontece que o 5 para a meia-noite já passava na televisão num horário proibido. Aliás, tinha bolinha vermelha. Tinha. Impunha respeito. É então caso para dizer que eu fui assistir ao vivo a um programa de Nuno Marco no 5 para a meia-noite. Estava lá. Ei, na tua versão Garoto Imberbe. Exatamente, Pronto, ok. 14 anos. Portanto, Sim. eu acho que o título deste episódio foi por Nuno Marco que eu cometi o meu primeiro crime. Humor à primeira vista. Mas foste sozinho ou foste com os teus pais? Não fui sozinho, fui com mais gente. Claro. Ok. Aquilo foi meio. Levavas um encarregado de educação? Levava para. O meu pai ia. Ok. Mas não sei quão legal foi isto. Pois. Mas aconteceu. Epá, que aquilo acabava aliás, muito tarde. Isto não. Aliás, uma das razões porque eu a dada altura disse epá, vou ter que parar com isto é porque de facto acabava muito tarde. E tu tinhas que. E eu tinha que estar de manhã Pois. na rádio. Não deixaste cedo. de fazer rádio. Não. Essa parte é sempre interessante, mas queria-te só mostrar. Eu sei que isto. Eu depois meto nas redes sociais do Humor à Primeira Vista, podem ir lá ver. Mas, Temos uma fotografia Temos juntos. uma fotografia. Ei, epá, isto é maravilhoso. Deixa eu ver isto. É, pá, No que sofá. maravilha no mítico sofá. Por amor de Deus, Muito não é? bom. Que garoto que era esta pessoa. Meu Deus. Eu tornei isto muito pessoal, mas eu queria muito partilhar este momento com Epá, esta adorei foto. genuinamente. Muito bem-vindo, Sim. Nuno. Obrigado Obrigado pelo por teres convite. vindo. Obrigado. Vamos já entrar em Taskmaster, o novo programa que vais fazer ao lado do Vasco Palmeirinho na Sim. RTP1. Sim. Para quem não conhece, o Taskmaster é um formato britânico, um programa que mistura desafios de todo o género Sim. e um painel de convidados, que são os concorrentes, digamos assim, e depois dois juízes, sendo o principal do Taskmaster, neste caso o papel vai ser do Vasco Palmeirinho. E o outro sou eu que estou no terreno. E tu és o assistente que estás no terreno, exatamente. Sim, exatamente. E depois também ajudas ali, Sim, portanto, nas sim. gravações de estúdio, quando os concorrentes estão a ver as suas performances, Sim. a avaliar de alguma forma e a atribuir os pontos, não é? Sim, Sendo claro, que a claro. decisão final é do Taskmaster. Já agora o programa estreia dia 19 de março, RTP1, e os concorrentes são o Gilmário Vemba, a Inês Aires Pereira, a Jéssica Ataíde e o Toy. O mito vivo que é Toy. Exatamente. Sim. E em todas as semanas, pelo que eu percebi, vai girar e vai ser existir vai ser um Já convidado. agora, como é que vai funcionar a dinâmica desse convidado? Não entra para os pontos? É só um... A nossa ideia era que o meu sonho era que no fim de feitas as contas ganhasse aquela mole humana de convidados e isso era super humilhante para os 4 fixos. Certo. Mas não vou ser spoiler, não vou ser spoiler. Ok. Eu acho que temos que deixar a coisa seguir. Ok, vamos ver então. Sim, Temos que ver. sim. Temos que ver. E só para contextualizar aqui, eu sei que tu claramente és um fã, eu tenho que já admitir que também sou muito fã, portanto não estranho o meu entusiasmo que vai ser a falarmos aqui um bocado das origens do Taskmaster e principalmente da versão britânica, que é a original, que nasceu no Fringe em 2000. Nasceu no Fringe. Em 2010. Ou seja, isso é muito interessante porque o Alex Horne criou aquilo, e tu sabes desta história, pronto, estamos a informar quem nos ouve, mas ele criou aquilo como uma espécie de divertimento para comediantes. Exatamente. No Fringe. Uma espécie de microjogos sem fronteiras que pudessem ser feitos num espaço limitado. O que ele fez foi, mensalmente, ele enviava desafios Sim. a 20 pessoas, dos quais a maioria comediantes, e depois no Fringe fez um espetáculo a revelar os vencedores. Acho que ele fez isso 2 anos, se eu não estou em Mas erro. é daqueles conceitos que desde a primeira hora que pedia
epá, isto Podia teria que televisão. acontecer na televisão, Sim. obviamente. Quem me abriu os olhos para o Taskmaster, na verdade, foi o Vasco Palmeirim, que já há anos me chamou a atenção para a existência do Taskmaster, e ele disse: epá, eu adorava que isto fosse feito cá, e acho que devíamos ser os dois a apresentar isto. E na altura ainda não tínhamos bem definido sequer quem é que poderia fazer um papel de um ou do outro. Mas eu comecei a ver o Taskmaster e fiquei absolutamente fascinado, porque o que se passa naquele programa é... epá, é ali uma estranha feitiçaria que eu não consigo bem processar como é que aquilo funciona, mas aquilo funciona de uma maneira ótima, porque aquilo consegue ser um misto de super inteligente e criativo com A maior estupidez. balda e a maior estupidez O maior caos. possível. O que prova, e isto é uma coisa Sim. em que eu acredito muito, epá, que a inteligência e a estupidez, quando andam de mãos dadas, têm resultados absolutamente fascinantes. Uhum. E o que tu vês ali nas provas criadas pelo Alex Horne é que, epá, estão nessa fina linha. Uhum. São coisas que tu pensas: meu Deus, mas isto é incrível, como é que esta cabeça se lembrou disto? Algumas são muito simples e muito minimalistas, Uhum. mas mesmo as que são simples e minimalistas, e para dar um exemplo, aquela, não há mais simples e minimalista do que isto, que é: chega àquela sala e come o máximo de melancia num minuto. Certo. E tu pensas: epá, isto é um disparate, mas ao mesmo tempo isto é genial, a cabeça Sim. de onde isto sai. E portanto eu acho que a receita super delicada do Taskmaster está nessa corda bamba em que o programa se move entre a inteligência e a total e completa estupidez. Não é exatamente como o Jackass. Embora eu goste, epá, eu Certo, confesso que eu certo, gosto certo. do Jackass. Epá, Sim, eu sim, vi o trailer e delirei com aquilo. Mas digamos que o Jackass pende obviamente mais para a estupidez, e o Taskmaster tem... epá, tem ali um Tem requinte, nuances, tem um tem requinte, tem nuances. nuances, tem coisas muito criativas a acontecer. E nós tivemos a sorte de fazer umas conferências de Zoom com o Alex Horne. Epá, e adorámos, eu adorei o tipo. Sim. Só antes de irmos aí, até essa preparação, tu estavas a dizer que o Vasco é que te chamou a atenção Sim. para isto. Foi Sim. mais ou menos qual é que é o período de tempo, só para nos situar. Epá, isto terá sido para aí há uns 2, 3 anos, se não me engano. E é estranho porque eu é que costumo chamar a atenção de pessoas para coisas. Mas hoje em dia a oferta é tanta, Certo. há tanta coisa a acontecer, que de facto o Taskmaster tínhamos escapado. Eu tinha ouvido falar e era uma coisa que estava lá naquela lista de coisas que eu tenho que ver um dia. E de repente, quando o Vasco me diz aquilo, eu comecei a ver e percebi: epá, assim, isto deve ser muito divertido de fazer. Eu, por acaso, aconteceu-me e de durante ver. o confinamento, foi quando eu Tiveste ali uma sólida tive dieta. ali no YouTube, Taskmaster. porque eles entretanto foram metendo episódios Sim. completos no YouTube. E não sei se viste que eles No fizeram canal agora, do eles YouTube. criaram uma espécie de Netflix do Do Taskmaster. Taskmaster, Tu exatamente. subscreves, acho que aquilo pode ser subscrito Foi por esta toda a gente. semana Pois. anunciaram, exatamente. E tens lá o conteúdo todo. Exatamente. E- Toda a prova, e depois aquilo estendeu-se. Aliás, no confinamento, o Alex Sim, lançava desafios às pessoas em casa Sim, para se sim, filmarem sim, e fazerem, sim. e também teve muito sucesso. Então, esta ideia de ok, vamos fazer aqui o Taskmaster, o Vasco chamou-te a atenção para Sim, isso, depois sim. entre vocês decidiram vamos avançar. Epá, e obviamente que o Vasco é uma pessoa que tem poder no audiovisual. e mais do que eu. E A basicamente ligação o que ele fez, à RTP. a ligação à RTP era muito forte, e então ele chegou muito a RTP para que o Taskmaster acontecesse. E foram muito com abertos nós dois. ou E muito eles disseram que receptivos? achavam interessante, mas ainda não era a altura, e foram assim adiando a coisa até que finalmente fumo branco apareceu e eles disseram: ok, queremos fazer isto convosco. E perceberam qual é que foi o ponto de viragem nessa história? Não Ou foi sei, só uma questão de tempo? Não sei exatamente, acho que foi uma questão de timings e de repente chegou ali aquela altura em que fazia sentido. E ao mesmo tempo, quem vê vários episódios daquilo, é muito difícil que não tenha vontade de fazer aquilo. Exatamente, era o que eu ia dizer. É muito difícil aquilo. Eu punha-me a imaginar quem é que eram os participantes em Portugal Sim. antes de Sim, saber sim, sequer sim, que sim. vocês iam ter esta versão. Quem é que seriam os apresentadores? Quem é que seriam Sim. os participantes? É óbvio, quando a partir do momento em que aquilo é feito na RTP, há uma justificada procura porque aquilo funcione junto do público e que haja um maior Claro, número de pessoas a claro que fazer. Portanto, digamos que nesta primeira temporada apontou-se para uma seleção de pessoas que tem que lá estar. O Toy está em todo lado. O Toy é um deus, é o mais Sim. próximo de um deus.
E depois as outras pessoas foram escolhidas porque de facto são pessoas muito engraçadas e muito infalíveis, cada uma à sua maneira. A Inês Aires Pereira é uma pessoa que me faz rir muito, porque claro. eu tive a ocasião de lhe dizer isto, ela lembra-me uma tia minha de Vila do Conde. E essa minha tia foi uma das minhas maiores influências de humor, porque ela fazia-me rir muito e ela ria-se muito também com as minhas coisas. Mas na forma de ser é isso? Sim. Epá, e os timings, eu diria que há uma espécie de humor nortenho, sabes? Há uma espécie de timing do norte que funciona muito bem e que a Inês tem. A Jéssica tem aquela coisa, a Jéssica Ataíde tem aquela coisa incrível de ser uma atriz que tu não imediatamente associas a comédia, porque ela já fez coisas sérias e fez novelas, e de repente tu descobres que é uma pessoa que tem muita chalupice dentro dela. E é extremamente desastrada. Digo isto com carinho, espero que ela não odeie isto. Mas isso também é muito do encanto. Sim, às vezes as pessoas mais desastradas, claro que sim, e que falham eu completamente digo isto com nas extrema tarefas, empatia, porque claro. não há ninguém no mundo mais desastrado do que eu. Sim. E o único daquelas 3 pessoas que eu não conhecia ainda, a não ser o seu trabalho, era o Gilmário Vemba. E o Gilmário Vemba, epá, é um gênio absoluto. Epá, o Gilmário extremamente engraçado naturalmente. É muito cómico em tudo o que diz, e é um filósofo. Ele muitas vezes, e tu vais ver isso, não vou revelar muito, mas ele abordava às vezes cada prova com um raciocínio rápido. Ele fazia ali umas contas de cabeça e muitas vezes terminava as provas debitando alguma filosofia sobre aquilo que tinha acabado de acontecer. Portanto, aqueles 4 funcionaram muito bem. E o Toy é uma força da natureza, e é um tipo muito inteligente e muito, muito divertido, e muito com grande sentido de autoparódia. Ele gosta muito daquilo que faz, mas também gosta de gozar às vezes com aquilo que faz. E portanto, digamos que se criou ali uma família perfeita, a um ponto em que, à medida que aquilo ia chegando ao fim, nós estamos a pensar: ei, epá, isto vai dar saudades, pá, dá saudades. E eu acho que um dos feitos do Taskmaster também, a versão britânica, é ter conseguido juntar sempre bons painéis. Sim. Há sempre uma boa dinâmica. É uma arte, sim, é incrível. Que é difícil de fazer. É tão delicado, na verdade. Nós tivemos vários brainstorms até chegar a este grupo de pessoas. Brainstorms com a Fremantle, que produziu o programa, com a RTP, mas é muito. Epá, tu depois tens que pensar, ok, tu depois vais viver 8 semanas com estas pessoas. Elas têm mesmo que dar o litro, elas têm mesmo que perceber, epá, que têm que se empenhar nisto, e que têm. E ao mesmo tempo têm que ter uma graça natural para abraçarem aquele tipo de desafio. E os concorrentes, neste caso, sabes se já conheciam o formato, ou se foram ver de alguma forma? Alguns conheciam, outros conheciam mal, e outros não conheciam. Nós não quisemos que eles mergulhassem demasiado para não se deixarem influenciar. Claro. As provas que nós vamos usar foram provas que nos foram. Foi um pacote de provas que foi dado pelo próprio Alex Horne, que ele disse: estas são infalíveis. Estas, resultam, de certeza. Ou seja, são provas são testadas. Que já foram feitas na versão original, depois podem se calhar ter algo. Eu acho bem começarmos assim. Eu lembro-me quando o Office americano começou, o primeiro episódio é um remake total do primeiro episódio da versão inglesa do Ricky Gervais, e as pessoas na altura contestaram, tipo, isto é igual, isto é a mesma coisa. Mas eu acho que isso é uma coisa muito sábia de fazer quando se está a trabalhar com um remake. Está a começar. Que é tu seguires o mapa daqueles que já o traçaram antes para não estragar, e depois eventualmente podes seguir outros caminhos. Nós tivemos permissão do Alex Horne para fazer pequenas adaptações nas provas, para, sendo as mesmas provas, tivessem ali uns desviozinhos aqui e ali para não serem iguais e para surpreenderem até mesmo quem já conhece o original. Mas então, ou seja, a parte de tu ou a produção em si criar provas novas ainda não existe, ainda não, mas é uma coisa que... Mas tendo em conta que poderá haver novas temporadas, vamos ver como é que funciona esta antes de mais. Claro. Mas é uma coisa que está assim meio lá assim no ar. Mas, se bem que eu acho que as provas originais são tão boas e são tão engraçadas que tu podes fazê-las com 20 pessoas e ter 20 resultados diferentes. Claro que sim, Eu acho que essa é a maravilha daquelas provas que
que o Alex Horne criou. E pelo que eu estive a ler algumas coisas do Taskmaster, pelo que eu percebi, a própria dinâmica de construção de provas no original Sim, é muito baseada nas ideias do Alex. sim, Ou seja, sim, nota-se sim, sim. que ele também, como próprio criador e pensador do formato, Sim. sabe perfeitamente o que é que funciona bem. Sim, claro que sim. E ele assumiu que algumas não funcionaram. Ele diz-me, Sim. ele é muito franco e é muito. Pá, acho que isso deve ser um bocado inglês. Isso, epá, ele é muito self-deprecating em algumas coisas que não funcionaram. Por isso ele fez questão que na estreia do programa português nós trabalhássemos com coisas que ele diz, epá, estas vão resultar de certeza. E mesmo assim houve uma ou outra. Vai haver deleted scenes que eu não sei se alguma vez vão ver a luz do dia, mas houve uma prova ou outra que não funcionou tão bem, mas que eu acho que na verdade, pá, se aquilo for bem editado até funciona, porque pá, algumas iam levando os concorrentes à loucura. Isso é uma coisa gira de ver. Porque depois acaba por ser esse o interesse. É muito giro ver quem resolve bem, quem tem um pensamento diferente e quem falha completamente. E o impacto que isso tem junto de quem está a ver é maravilhoso. Eu já testei, eu tenho 2 episódios ainda com uma montagem meio rough em casa. E epá, o Taskmaster é um programa que de facto, apesar de ter muitos palavrões no original, epá, é impossível aquilo não cativar uma família inteira. Aquilo desde miúdos até adultos. Veem, eu fiz o teste com o meu filho e com um colega dele que estava lá em casa. Epá, e eles choraram a rir. Investiram mesmo em torcer por este ou por aquele, e fizeram a coisa que é mais maravilhosa no Taskmaster, que é começaram a especular o que é que eles fariam se estivessem ali naquela situação. E se nós conseguirmos que as pessoas todas sintam aquilo que o meu filho e o Ben e o amigo dele sentiram, acho que esse é o grande triunfo do Taskmaster, que é tu estares a ver uma pessoa a fazer um tremendo disparate e estás a pensar, mas espera aí, como é que eu faria isto? Será que eu fazia diferente? Eu acho que isso é das coisas mais giras que aquele formato tem. Enquanto espectador da versão original, existem, entretanto, outras versões em vários países. A americana teve uma temporada, mas existe, pelo que eu estive em Nova Zelândia, alguns países escandinavos. Nós falámos assim vagamente com o Alex Horne da americana, que ele assume que não funcionou. Mas obviamente que ele não quis dizer mal de ninguém, nem... eu adoro o Reggie Watts, mas não sei se ele é personagem para aquele papel. Claramente não é. No que toca à versão portuguesa, nós acabámos por fixar-nos na ideia de que o Vasco tinha que ser o Taskmaster e eu tinha que ser o tipo no terreno. Porquê? Porque o Vasco, sendo mais novo do que eu, às vezes parece mais velho, é um tipo mais responsável, mais assertivo, dá-me muito na cabeça perante as minhas distrações e portanto tornou-se muito natural que ele estivesse certo. Visualmente torna a coisa mais engraçada, porque o Vasco não é uma pessoa alta e está num trono gigante e eu sou um bocadinho mais alto que ele e estou num trono que é um penico alto. E visualmente isso é muito, muito engraçado, e então fez sentido e foi muito natural que fosse assim a distribuição de tarefas. E a própria... Isso é uma questão importante, que eu acho que a culpa mas uma das razões pela qual a americana não resultou tão bem, além dessa dinâmica, depois o casting se calhar podia ter sido melhor, talvez. Sim. Mas essa dinâmica é muito importante no Taskmaster, de teres o Greg Davies, o apresentador que é o Taskmaster, que é a pessoa que impõe mais respeito, que faz até algum bullying com o Alex Horne. Sim. Mas é ali uma relação muitas vezes de... O assistente ama o Taskmaster, mas parece que não consegue alcançar o amor verdadeiro do Greg Davies, não é? Sim. E depois o Alex, como assistente, que é o mais responsável e muitas vezes nonsense e também muito deadpan, não é? Sempre muito sério. Portanto, essa dinâmica, vocês quiseram no fundo recriar isso? Pá, nós achamos que vamos manter as nossas personalidades? Eu acho que é um misto. Eu acho que seria um erro nós não querermos ser nós e querermos ser aquelas duas pessoas. Claro. Porque não fazia sentido. Iria soar falso, iria soar super artificial, iria parecer que estávamos a imitar. Portanto, eu tenho, e falei disto com o próprio Alex Horne, nós temos em comum uma certa perplexidade pelas coisas a acontecer. E isso é uma coisa que irás ver quando o programa estrear, em que muitas vezes o meu papel é basicamente estar a observar em espanto aquilo que eles estão a fazer, porque estou genuinamente espantado. Mas assumimos que de facto ali somos o Nuno Marco e o Vasco Palmeirim e temos uma dinâmica que já trazemos de trás até da rádio, e portanto somos nós. Mas como escrevemos os guiões também, fizemos questão que aquilo fosse escrito por nós. Nós quisemos, no entanto, que sendo nós Nuno Marco e Vasco Palmeirim, no entanto,
que o programa todo fizesse jus à origem, e que não fosse outra coisa, e que as pessoas olhassem para aquilo e olhassem para a dinâmica de tudo e percebessem, ok, isto é o Taskmaster. Portanto tivemos que criar esse equilíbrio para não o desviar e para fazer justiça ao original. Acima de tudo, eu quando tenho que trabalhar com coisas de pessoas que admiro muito, fico muito obcecado e fico muito... Claro. Foi quando fiz a adaptação dos textos de Monty Python para uma peça no Casino de Lisboa, com o António Fei, com o Bruno Guedes, Pedro Gomes, o Jorge Morato, a peça que dá para o Touro também. Exato. That Goes Wrong. E quando me é dada uma missão dessas, eu morro quase. Estamos a mexer em território sagrado, sim, não é? Sim, não pode ser uma balda, tem que ser feito com tempo, tem que ser feito com cuidado. E portanto nós estávamos muito obcecados para não fugir à essência do que é o Taskmaster e ao mesmo tempo não querermos imitar aquelas duas pessoas e sermos nós. E eu fiquei animado, acho que conseguimos com aquilo que eu já vi. E nessas reuniões com o Alex Horne, quais foram as principais dicas, se calhar, que conseguiste obter dele? Foram coisas muito específicas e muito de momento e muito de cada prova. Houve uma coisa que nós fizemos diferente deles, mas que tem a ver com a maneira como a televisão funciona em Portugal, ou seja, teve que ser maior. O tamanho deles eu acho que é o ideal, que são 50 minutos mais ou menos. Nós tivemos que fazer para aí 1h20. Okay. O que significa que há mais tarefas por episódio? Há mais tarefas, temos, em vez de haver uma tarefa final em estúdio, como acontece lá, temos uma a meio e temos depois outra há duas tarefas no fim. Então presenciais? Sim. Okay. Posso assegurar que são muito, muito, muito boas e que vai dar muito gozo ver. Portanto, tivemos que fazer aquilo maior. No entanto, devo dizer que não dei muito pelo tempo passar, nunca fiquei assim maçado a ver aquilo. Certo. O meu filho e os miúdos, se a coisa começa a ser um frete, eles não conseguem disfarçar e vão à vida deles. E portanto eu acho que a coisa funcionou nesse sentido. E pronto, e depois foram pequenas coisas de linguagem, de tom, e foi sempre bom ter essa benção dele em todo o processo. Isso e tirar uma selfie com ele junto a um ecrã teve que ser à distância de Zoom. Sim. Ainda o convidámos para vir cá. Mas o Covid ainda estava muito aceso na altura. Mas ele é um comediante que eu tive também há uns tempos, quando me mergulhei mais no Taskmaster, a procurar outras coisas que ele faz, e ele é sempre muito criativo na abordagem, mesmo em stand-up. Sim. Vi algumas atuações dele e o que ele fazia era algo de começar a fazer um stand-up normal e a meio percebíamos que a voz que estávamos a ouvir não coincidia com o que ele estava a dizer. A meio, de repente, percebíamos. E depois ele jogava com a gravação e com a voz que estava a fazer de uma forma que, obviamente, aquilo não seria possível fazer em todos os... Aquilo era algo filmado, então ali fazia sentido. Sim. Ser algo para a televisão, não é? Se calhar não dava para fazer em todos os comedy clubs ou bars, não é? Sim. Mas é algo tão criativo que representa bem esta abordagem ele tem uma mente que ele tem no muito peculiar, quer nas provas mais minimalistas, quer nas mais elaboradas. Eu lembro-me de uma que até, se não me engano, é uma das temporadas mais recentes, e essa nós não temos ainda no nosso. Os concorrentes tinham que acionar o interruptor e depois tinham que vir cá fora perceber o que é que acontece, o que é que mudava Genial. Com o interruptor. E só depois é que percebes que era uma estátua a rodar. que rodava. Que era o Alex a rodar. Claro. E é fascinante tu pensares, imaginá-lo sentado a dizer, bem, o que é que eu vou criar agora? E deve ser um exercício tremendo, mas a fasquia está tão alta que num dia em que nos digam, ok, agora criem as vossas, vou morrer de medo. Mas acontecia-te, quando estavas a assistir, pensar, tenho aqui uma ideia para um desafio que seria incrível? Ainda não. Eu desfrutei muito de todos estes que nós fizemos e ainda não pensei em nenhuma prova da minha lavra. Mas ainda não tive essa disponibilidade mental. Limitei-me a apreciar só todas aquelas que estavam a acontecer. Mas enquanto espectador só não te, às vezes não vinha-te assim? Não, fui muito passivo e muito admirador daquilo que estava a acontecer. E sinto que é muito difícil criar boas provas para aquilo. Claro que sim, sem dúvida. Não pode ser qualquer coisa. Aquilo tem um nível de requinte. E a quantidade de coisas que ele cria, porque depois não é só nos programas, depois ele tem os livros e há um jogo de tabuleiro também que acho que é ótimo.
Ou seja, o Taskmaster na Inglaterra é um império já. É um império, claro. Há chocolates com o selo do T. Mais de 10 temporadas já Sim, mais de sim, 10 sim, temporadas. sim. E eles fazem aí 2 por ano, é assim uma coisa, daquilo tem um ritmo, aquilo não existe assim há tanto tempo, mas quando tu sabes que já teve 10 temporadas ou 12 ou o que é, ficas a pensar, isto já deve existir há muito tempo, mas não, eles fazem 2 temporadas por ano, creio eu. Incrível. É muito, muito intenso, requer uma grande disponibilidade mental. Estavas a referir essa do interruptor, tu tens assim alguma tarefa de todas as que conseguiste ver enquanto espectador do original? São muitas. Mas alguma que tenha feito ficar, sou mesmo fã disto por causa de momentos como este. Eu gosto muito das provas, porque é uma coisa que não se vê muito na televisão, que é a criatividade a acontecer. Eu gosto muito das provas que obriga os concorrentes, porque há umas que os obriga a fazer proezas físicas inacreditáveis e outras proezas mentais e de lógica. Mas houve uma muito simples que nós fizemos, que eu adorei, que era tão simples como isso. Tipo, arranja a maneira mais imaginativa de entregar este envelope com a prova ao Marco. Eu parecia um miúdo, sabes? Porque depois eu tinha que estar fechado na relote à espera de ser chamado para ver o que é que vinha aí. E então era um misto de excitação infantil e de nervos. No original lá o Rod Gilbert manda um pau para dentro da relote e fura as paredes da relote. Eu depois de ver provas como essa, houve várias vezes que eu temi pela minha integridade física. Devo usar, sem fazer spoiler, que o meu corpo foi usado algumas vezes por alguns concorrentes para certas provas. E algumas eu não sei como é que as minhas costas resistiram. E eu acho que estava-me aqui a lembrar. Mas, só para dizer uma que eu adorei e que nós vamos fazer, e mais uma vez vou falar muito vagamente dela para não estragar. Mas há uma maravilhosa em que os concorrentes têm de arrancar o máximo de informações a uma pessoa que fala outra língua. E nós fizemos a nossa própria versão, que é algo diferente da versão original. Não vou dizer o que é que acontece, vou só dizer que é maravilhosa essa prova. É incrível. Sobretudo porque a dada altura permitiu-me manipular um dos concorrentes, deixando-o gozar o prato até largar uma bomba. Não vou dizer mais. Foi muito divertido de fazer. É que eu agora estou-me a lembrar dessas e das formas como os concorrentes do original resolviam muitas dessas tarefas. Mas o que eu ia dizer é que uma das coisas que o Taskmaster, pelo menos a mim, também me deu enquanto espectador, foi fiquei a conhecer tantos comediantes são muitos que cresceram muito depois de participarem. Alguns obviamente já eram bastante conhecidos e também estou a ver, obviamente, de Portugal, não é? Tu percebes que aquilo é um concurso para comediantes, porque as provas nós tivemos a sorte, o engraçadas, não é? E criativas. O Toy não é um comediante, mas é um tipo hilariante. Mas tu percebes que há ali aquilo está construído de uma maneira em que tu percebes que tem que haver um certo raciocínio de comédia para resolver as coisas de uma maneira satisfatória. E felizmente tivemos muito disso com os nossos 4, mais os extras. Eu lembro-me acho que é a temporada 7, em que é das minhas favoritas, que é o James A. Caster. Sim. Que é um comediante britânico, é incrível. Mesmo fora do Taskmaster, sou muito fã dele. O stand-up dele é tudo muito bom. E em todas as provas a dinâmica dele era o Alex dizia olá e ele nunca respondia de volta. Era sempre rude com o Alex. E depois há uma parte em que o Alex lhe pergunta porque é que nunca me diz olá. Isso não é a tarefa, isso não é o desafio. Se isso fosse o desafio, eu fazia isso. Claro. Isso é perfeito. Está sempre a ignorar. Devo dizer-te que gerou-se uma dinâmica muito engraçada e muito assustadora também. Depois verás porque entre mim e a Inês Aires Pereira há um ponto em que eu tinha genuinamente medo dela. Daquele grupo de concorrentes era a pessoa de quem eu tinha mais medo. Mas isso às vezes acontece um bocado também não é? O Alex com uma posição mais frágil, não é? Eu vi o Alex sofrer tanto em tantas provas que eu pensei, meu Deus, o que é que me vai acontecer? Eu quero isto. Isto não é uma coisa que seja óbvia à primeira vista, a ver o programa, mas eu estive a ler um texto muito interessante de uma das pessoas que foi
originalmente um desses 20 participantes da versão no Fringe do Taskmaster. É um crítico que se chama Bruce Dassault, eu não o conheço, mas é um crítico além de comédia de outros assuntos, e ele diz nesse texto que aprendeu mais sobre comédia a participar no Taskmaster e a ver na altura os outros participantes a resolver desafios do que nos 20 anos em que escreveu sobre comédia. Ele realça 2 pontos. O primeiro é que notava-se o quão instintivamente criativos são os comediantes. Sim. E o segundo, o quão competitivos muitas vezes para ter a melhor piada, não é? Sim. São. E eu acho que isto é o exemplo máximo do Taskmaster, é este caos de fazer a comédia pela comédia, é verdade, instintivamente. E se tu quiseres ver a coisa por estes termos, no fundo, aquilo que o Alex Horne faz com este conceito é cada prova é um bombom, é uma espécie de uma tela em branco que ele dá aos comediantes. Agora faz algo disto. É como se ele lhes desse a premissa e eles fazem o resto. Exatamente. E esse é o lado. Eu neste momento há um visitante do meu Instagram que me anda a chegar um bocado a dizer: mas isto é só estupidez, isto até pode ganhar prémios, é estupidez, isso é estupidez. Pronto, ok, ele está-se a basear para aí num minuto que deve ter visto do Toy a comer uma melancia, que eu acho que não é estupidez, é simplesmente sublime. No original, deixa-me só dizer, no original, acho que é Romesh que se diz o nome dele, é um comediante britânico. Sim. Ele pega na melancia e ele tem 1 minuto, manda a melancia ao chão e a melancia parte-se toda. Sim. Eu acho que vais ver coisas desse calibre. Ele depois não tinha melancia para comer. Mas as pessoas podem achar que é estupidez, e às vezes é estupidez, mas o que eu acho é que as pessoas não podem ter fobia da estupidez, porque há vários tipos de estupidez, e a estupidez do Taskmaster é tão criativa e tão delirante, e é tão infantil ao mesmo tempo, no bom sentido. De certa maneira eu acho que as pessoas sentiram ali que tinham assim uma espécie de um quarto de brinquedo gigante. É um bocado o habitat natural da comédia, aquilo, não é? É um bocado, agora aqui podem fazer tudo. Sim. Podem mesmo fazer tudo e lá está, consegue ter a estupidez, mas também muitas vezes a inteligência de às vezes resolver certas provas. Porque há momentos em que tu vês isso, é bem que tu vês, ok, houve aqui um raciocínio, e eu não consigo esconder enquanto estou a assistir. Há momentos em que eu fico tipo, sim senhor. Bom, mas é isso, é esse misto entre o disparate e a criatividade e o raciocínio que faz daquilo um programa notável mesmo. E a dinâmica que muitas vezes se cria não só entre os participantes em si, nesse grupo de 4 ou 5 pessoas, mas depois os participantes com o Taskmaster e o assistente. Sim. As partes de estúdio foram muito divertidas de gravar. Sobretudo porque nas partes de estúdio é-nos permitido às vezes guardar algumas coisas que nem eles sabem que nós temos e que são lançadas naquela altura e que criam sarilho. Há uma muito maravilhoso. Óbvia numa temporada com o Joe Wilkinson, que ele resolve um desafio que é tirar uma batata para dentro de um buraco sem poder pisar numa certa zona. Ele resolve aquilo, ele pega na batata e fica: manda ou não manda? É que depois não consigo, se eu falhar, depois não consigo resolver o exercício. E ele resolve aquilo em 14 segundos, levanta-se, o público aplaude como se fosse um deus, e depois eles fazem: vamos ver outra vez, e ele pisou ligeiramente. Pronto, nós estamos, o que eu te posso garantir é que estamos muito atentos a esse tipo de coisa. E não perdoamos. E depois também se cria rivalidades muito engraçadas entre as pessoas. Claro, muitas vezes quando elas veem como é que outra pessoa resolveu a prova, ou muitas vezes quando elas se apercebem que poderá ter havido algum tipo de ilegalidade ou de sacanice. Enfim, é muito divertido. Digo-te que foi das coisas mais divertidas que eu fiz na minha vida, e felizmente já fiz muitas que me divertiram muito. E só mesmo para terminar, eu acho que esta parte do Taskmaster, obviamente, mas acho que a dinâmica, e isto foi uma coisa que o Alex disse, de misturar um game show, com mais desafios, com um panel show britânico, exatamente, e ele ainda diz outra coisa que eu nem tinha percebido bem, mas depois fez-me sentido, que é sitcom. Porquê? Porque se num panel show de semana para semana muda os comediantes convidados, ali temos um grupo e isso faz todo sentido. Sabes que há uma narrativa, não é? Lembro-me de comentar isso com alguém durante as gravações, não sei se foi com o próprio Vasco. Isto é uma história quase que estamos aqui a contar. Exatamente. Temos este grupo de personagens, são tipo o grupo do Seinfeld, é uma família estranha que aqui está e que vai atravessar uma odisseia ao longo de 8 semanas. E portanto, digamos que em termos de... Eles não estão a fazer personagens, eles são eles próprios.
Mas ao mesmo tempo, antes que as pessoas queiram pensar, mas é um reality show, não, epá, eu diria que está de facto mais perto do Seinfeld do que de um reality, do que do Big Brother. Mas curioso, o Alex diz que uma das inspirações foi os primeiros Big Brothers, em que Sim. se calhar apresentavam mais desafios aos concorrentes. Sim. Aliás, o Alex Horn trabalhou num Big Brother. Ele disse que Epá, uma das edições ele fizeram bem em trabalhou. escolhê-lo, porque de facto devem ter sido boas provas. Já não me lembro boas qual é que era a tarefa dele, mas Sim, ele fazia parte da produção. Muito bem, não se esqueçam, 19 de março, Taskmaster RTP1. É isso. Vejam, por favor, já conseguimos. Fazer uma bela jornada de 8 conseguimos episódios. mostrar aqui bem a nossa paixão que já temos pelo original Sim, e que sem acho dúvida. que esta versão portuguesa vai de certeza conseguir fazer jus à Pá, britânica. lutamos muito para isso, vamos ver, mas estamos muito entusiasmados, sem dúvida. Queria falar contigo ainda de outros assuntos, obviamente. Estive a ouvir algumas entrevistas, algumas recentes, outras um pouco mais antigas, em que mencionaste que há uns tempos procuraste ajuda na terapia, porque a linha que separa a personagem muito autodepreciativa do teu humor e a pessoa real estava muito ténue. E curiosamente, num outro podcast aqui do Expresso, na Beleza das Pequenas Coisas, que já foi de 2017, queria só pegar aqui numa coisa que disseste lá muito interessante, que era, disseste que tinhas receio de que às vezes ao ficares mais positivo, mais bem resolvido, deixas de ter graça de alguma forma. Achas que esse pensamento retardou o teres ido procurar ajuda? Epá, sem dúvida que sim, retardou mesmo. Porque eu sempre achei que a comédia era uma terapia em si e que quando eu falava de mim próprio, e mesmo nos espetáculos que eu fiz como desenhar mulheres, motas e cavalos e agora no Saco de Pancada que eu tenho feito, o Saco de Pancada é uma coisa que se transfigura quase de sessão para sessão, porque tiro umas coisas e ponho outras e conto umas coisas o geral é basicamente a base está lá, mas depois segue por caminhos diferentes de sessão para sessão. Mas eu tive genuinamente esse terror, que é tipo, ok, eu se calhar posso olhar só para o lado belo da vida e posso começar já a fazer terapia e posso resolver uma data de questões que eu tenho aqui dentro, mas isso depois eu deixo de ser isto que aqui está. Epá, eu construí uma carreira e uma vida em cima das minhas desgraças, que eu faço não por uma questão de expor as minhas desgraças, mas porque percebi que são as desgraças de muita gente que ouve. Há muita identificação, as pessoas dizem, sinto exatamente isso que tu sentes, e eu acho que isso é das melhores coisas que pode acontecer em comédia, que é criares esse tipo de empatia com quem está a ver ou a ouvir. Mas sim, e eu sinto que foi um bocado prejudicial eu ter deixado a coisa andar. Até um ponto em que eu pensei, ok, estou num fosso, estou cá. Porque se estavas a dizer que achavas que a comédia é terapia, tu achavas que eu faço o que sempre fiz, que é transformar esta situação menos positiva em que estou e transformo em comédia e fica resolvido. Sim. Agora já não... A comédia então não é terapia. A questão foi mais... É até certo ponto, chegas ali a um certo ponto, mas depois se calhar, se a coisa não se resolve, tens de procurar alguém que te ajude. Porque de facto o que aconteceu foi que eu percebi, ok, eu neste momento, como eu sou a minha própria personagem de comédia, eu não sei o que é o boneco e o que é que sou eu, porque de repente eu mais rapidamente transformava as coisas que me aconteciam em comédia e contava na rádio do que as contava às pessoas que me rodeiam e que eu mais amo. Próximas, claro. A minha mãe sabia de coisas pela rádio e isso fazia-me rir inicialmente, mas depois pensei, de facto isto não faz sentido as pessoas próximas saberem de coisas que me acontecem ao mesmo tempo que toda estes milhões de pessoas estão a ouvir. Estes milhões de pessoas estranhas, mas certo. E pronto, e isso começou a bater-me forte de muitas maneiras e sobretudo começou a tornar-se uma coisa muito aflitiva quando eu percebia que fiquei com a sensação que genericamente as pessoas estavam-se um bocado nas tintas para as minhas inquietações. Era quase aquela, faz-nos mas é rir, lá está o Marco com as suas coisas. Certo. E quando tu só ouves isso de repente por parte das pessoas, pensas, ok, algo de mal está a acontecer, de repente eu já sou um boneco, já não sou uma pessoa, já não tenho... e estava sozinho na altura, não tinha namorada e sobretudo nos dias em que nem sequer tinha o meu filho em casa porque ele estava na casa da mãe, eu apercebi-me que tombava sobre mim uma solidão e uma tristeza
horríveis em que eu pensava, epá, eu quase não tenho vontade de me levantar, epá, é estranho isto, epá, eu sinto que não tenho ninguém a quem eu possa desabafar. E tinha, foi uma estupidez, porque de facto tinha e tenho bons amigos. Mas houve ali momentos muito complicados em que uma das pessoas com quem eu desabafei foi com o Vasco, e o Vasco disse-me: eu acho que tu devias fazer terapia. Para mim fez milagres e devias experimentar o meu terapeuta, e assim foi, epá, e ainda hoje lá estou. Já não com sessões semanais, mas quinzenais, que é sinal que a coisa já está um bocadinho melhor. Ótimo. Mas estavas a dizer que a comédia pode ser terapia até um certo ponto. Pode, porque eu sentia-me genuinamente bem. Imagina, eu tinha um problema qualquer, levava-o à rádio, ou dizia-o em palco, ou num programa de televisão, onde quer que seja. E o facto de deitar cá para fora e das pessoas se rirem dele e de haver eventualmente uma outra pessoa que diz: epá, passo pelo mesmo. Eu saía tipo: ei, muito bom, é isto, resultou, é isto. Mas depois Esquece, há qualquer coisa que não fica resolvida, não na achas verdade. que pode ser um bocado como aquela ideia que se costuma dizer que ok, um riso, nós fazemos rir as outras pessoas, não quer dizer necessariamente que as pessoas estejam felizes, mas Sim. pelo menos ali durante uns segundos parece mesmo felicidade. Sim, E pode ser um bocado a mesma ideia de Sim. comédia ali durante uns segundos ou durante uns momentos. É uma dosezinha. terapia, Sim, é uma sim, dosita de sim. terapia, mas depois é mesmo preciso a terapia Sim. em si, às vezes. É não mesmo, é mesmo. Eu apercebi-me disso, porque senão ia enlouquecer e ia... Mas, no entanto, continuava. Isso foi uma coisa que me espantou muito, que era, eu continuava a fazer bem o meu trabalho, ou seja, eu podia estar de rastos, chegava à rádio, abria-se o microfone, fazia a coisa, epá, ninguém se apercebia. Claro. E depois saía e ficava outra vez de rastos. Porque isso só alimentava mais a minha tristeza, que era tipo, eu da altura questionava: eu só sou isto, eu não tenho mais nada para dar às pessoas. Só me lembrava da história do Peter Sellers, que eu admiro muito como comediante, mas que era um tipo que, como pessoa, não sabia o que ele no caso do Peter Sellers, ele fazia muitas personagens diferentes, mas a personagem Peter Sellers era um enigma até para ele próprio. Ele muitas vezes sentia-se uma espécie de uma tela em branco, ele não sabia quem era, ele só se sentia confortável dentro de uma personagem de comédia, e consta que até era um tipo algo desagradável e amargo fora das suas personagens. E eu pensava, isto se calhar é um fenómeno assim, algo parecido, que é tipo, eu já sou uma força de piadas autodepreciativas, mas não, fora disto, quem é que eu sou como pessoa e como ser humano? Já não sei, não sou nada. Quando falavas... Ficava passivamente em casa no sofá só a ver coisas. Essa ideia do retardamento, de adiar um pouco ou pedir ajuda, eu acho que muitas vezes pode vir de um bocado um mito que existe, que às vezes o artista, e principalmente o humorista, porque tem que ser muito analítico, Sim. tem que ser uma pessoa um bocado retorcida e perturbada para conseguir criar, não é? Sim. Achas que isso também teve influência nessa ideia? Teve, claro que sim, mas depois lembrava-me que, epá, eu sempre me ri muito das coisas do Seinfeld. E consta que não há pessoa mais ajustada no mundo do que ele. Acho que ele não tem muitas inquietações, dizem. Epá, é um tipo muito descontraído na sua existência. Gosta de pensar nas pequenas coisas. Sim, claro. É Sim. isso, epá, mas eu devo muito do meu gosto pela micro-observação das coisas ao Seinfeld. E quando comecei a ver a série, quando ela começou a passar na TV há muitos anos. Mas eu acho que sim, eu acho que... Imagina o que seria o Larry David se de repente ele ficasse completamente ajustado ao mundo e feliz. Se bem que eu acho que ele é feliz, sabes? Sim. Há uma felicidade na infelicidade, há uma felicidade na perturbação e na raiva de ver o mundo daquela maneira como ele vê. Eu acho que ele se sente completamente feliz com isso. Porque, lá está, a comédia tem que nascer de algum conflito. Seja um conflito com outros, seja um conflito contigo próprio, seja um conflito com esta coisa de cortiça que está aqui na mesa, não sei, ou com este copo. Epá, tem que haver... Tu não fazes humor a partir de boa disposição e felicidade. É muito difícil. E eu agora assumi o desafio de tentar fazer isso com a rubrica nova que estou a fazer na Comercial, Exatamente. As Minhas Coisas Favoritas, e está-me a dar muito gozo, porque há comédia também no extremo prazer de comer batatas fritas. Eu achei que era um desafio que eu tinha que pôr a mim próprio, sobretudo porque estava a achar que o mundo está tão negro e opressivo e deprimente, que de repente fez-me sentido criar uma coisa chamada As Minhas Coisas Favoritas, para celebrar as micro coisas boas. E isto está-me a dar muito gozo, fazer. Mas tenho que continuar a falar também dos meus sufocos e dos meus desastres, porque continuam a acontecer.
E pronto, olha, alguns deles estão explicitamente no Taskmaster. Há uma ou duas vezes em que eu tento fazer o que os concorrentes estão a fazer, sobretudo quando implica lançar coisas. E eu lanço só para experimentar e vai tudo torto. Epá, não há. Mas eu sou mesmo desastrado, achas que genuinamente. essa rubrica que agora tens feito Sim. é só em alguns dias, não é? É às terças e quintas. As Sim, minhas coisas favoritas Sim. na rádio comercial, nas manhãs, obviamente. Achas que isso de alguma forma também foi uma resposta tua então a esta situação que obviamente já conseguiste ultrapassar de alguma forma? Sim. Mas é um bocado não só o desafio, mas deixa-me fazer comédia que me faça sentir coisas que sabem bem. uma sensação diferente. Claro. Não ser só mas a só que lá desgraça às está, vezes. mesmo quando estás a fazer uma rubrica como as minhas coisas favoritas, que é sobre coisas que sabem bem, tu muitas vezes para falar das coisas que sabem bem tens de falar das que sabem mal. E portanto lá está, vamos lá dar sempre. Vamos lá dar sempre, mesmo quando estamos a fazer uma rubrica sobre coisas boas. Porque eu acho mesmo que é muito difícil tu fazeres comédia sem que algo te esteja a chatear de alguma forma, sem que algo te esteja a amassar ou a inquietar, ou sem que aches algo ridículo. Há uns episódios o David Cristina dizia aqui também que houve um estudo, não tenho aqui presente, ele é que citou um estudo, atenção, uma coisa importante, mas que se os comediantes tinham que ser todos neuróticos para conseguir fazer comédia, e o estudo concluía que não, baseando-se no exemplo do George Carlin, que muitas vezes na comédia podia mostrar esse lado neurótico, mas que na vida pessoal diz que era uma pessoa muito bem resolvida, muito feliz, e lá está. Obviamente que se calhar tem que partir às vezes, mas as pessoas em si conseguem ser felizes. Às vezes consegues ser feliz, basta manter um olhar muito analítico. Há humoristas felizes, acho que é. Eu acho que há, nem que seja porque estão a fazer o que gostam, que é impensável. A vida de fazer comédia é genuinamente boa quando as pessoas ainda por cima se riem com aquilo que a gente faz, mas baseia-se ao mesmo tempo em chatice em merdas. e merdas. Pode dizer merdas aqui no Expresso. Pode-se dizer merdas no Expresso. sim. Estava com um certo pudor por ser do Expresso. Senão, tem aqui o logo. O logo está aí enorme e tem aqui um E luminoso atrás também. Em todos os episódios falamos aqui num certo momento de um humorista ou de um grupo de humoristas que tenha escrito alguma coisa que gostavas de ter sido tu a escrever, seja um sketch, o que for. Quem é que nos trazes aqui? Olha, eu trouxe dois humoristas que me fazem rir muito e que são muito bizarros. Talvez porque eu tenho um humor muito bizarro que muitas vezes não posso pôr em funcionamento, ou porque estou numa rádio com num formato diferente, num milhão de ouvintes. Mas mesmo assim a rádio comercial dá-me liberdade para eu meter lá algumas das minhas coisas estranhas do meu ser. Mas, por exemplo, mas gostavas de ter um formato se calhar para explorar mais a bizarria? Eu muitas vezes, para isso tenho Bruno Nogueira que me chama para projetos que me levam para fora de pé. Eu acho isso maravilhoso. Neste no Cu, Princípio, Meio e Fim, mais recentemente. Já vamos falar disso. E portanto, eu gosto muito de dois comediantes que são o Tim Heidecker e o Eric Warheim. Tiveram um programa no Adult Swim durante muito tempo chamado Tim and Eric's Awesome Show, Great Job. Tudo isto era o título do programa. Eles têm uma maneira de fazer sketches que eu nem te consigo bem explicar como é que aquilo funciona. São sketches muito bizarros, às vezes parecem sonhos, são muito surreais, mas ao mesmo tempo são muito ancorados numa certa América, na América daqueles anúncios dos stands de automóveis e dos anúncios dos reis dos colchões. Mas eles conseguem pegar em coisas às vezes muito reconhecíveis da América e servi-las de uma maneira tão estranha e tão surreal e tão cómica ao mesmo tempo. E acho maravilhoso que eles arrastem algumas pessoas como o John C. Reilly e o Jeff Goldblum, atores consagrados para este tipo de experiências. E eles têm vários, na verdade este é o mais conhecido deles, é o Awesome Show, Great Job, mas entretanto já fizeram mais programas, já fizeram uma espécie de antologia de contos de terror. E neste momento o Tim Heidecker produz muita coisa de comédia. Acho que o programa do Tim Robinson na Netflix é produzido por ele. É produzido por ele. Portanto ele
está a criar uma certa escola de um certo tipo de humor, embora nada seja mais bizarro do que as coisas do Tim and Eric. Eu aconselho-te a procurar. Eu confesso que não conheço. Porque mas estou muito interessado. São deliciosamente estranhas. O I Think You Should Believe tem sketches excelentes, e se for na mesma linha. Conquistou-me logo ao primeiro sketch de todos, que é aquele da porta que abre. Perfeito. Certo. É perfeito. O timing, o olhar do senhor que está a fazer, que lhes fez a entrevista de emprego e que até achava que ele era uma pessoa boa para o lugar. O facto de ele estar a insistir que a porta abre ao contrário, ele está a dizer: não, eu acho que a porta só abre para fora. E ele convictamente puxa a porta até arrancar tudo. E as dobradiças. É maravilhoso. É maravilhoso. Da prenda do talão. Já não sei se é prenda de Natal ou prenda de antes, mas acho que é prenda de antes. Depois tem que ver com cocó. Agora não vou estar. O Tim and Eric funciona muitas vezes com cocó também, mas é de uma maneira tão bizarramente criativa que eu acho que vale muito a pena mergular nesse tipo de cocó. Sempre sim. ser interessante. Então, qual é o sketch que selecionaste aqui para ouvirmos um? Eles têm vários sketches que são anúncios, que são tipo anúncios de TV Shop. Ok. E há um que envolve cocó. Tem a ver com umas calças dentro das quais podes fazer qualquer um dos sketches de TV Shop deles, que é garantido que vais adorar então, aquilo. Vamos ouvir agora. Vamos a isso. Um certo de um desses. Espero que isto funcione em áudio, porque eles são tão visuais. Nós incluímos o áudio, mas recomendamos ver para querer. Hi, me Momo Tim Heidecker, and welcome to Discount Prices. I've got $1.99. I've got $7.99. I've got $16.99. Cheap prices. $14. $11. $2.49. $3. My prices are so small you can barely see them. Some small prices. We have prices. Discount. Tim's discounted prices shot to the ground. Buy premium prices. Hi, I'm Eric, and welcome to Eric's Premium Prices. I've got all the premium prices. I've got $19.99 for sale for $20. You come to me when you want fine European prices. They're premium. Come on in, buy $35.50 for $40. Oh, lay an egg. Go to Tim's discount prices. Our $6.99s are down to $2.99. Tim buys his prices from China. Mine are real, American made. Who wants to pay a premium for prices? Come on down to Tim's discount prices and pay small prices. Look at this discounted price. There's no meat on it. You throw it back. Stay in the water. I'm not going to serve you to my family. The man's a dirty fella. He's got a stink down here. Discount prices are for the birds. Tim's got crab prices. Kick it. Don't let Eric get near you. He'll rape you. Tim makes up random prices and sells them at a discount. That's bullshit. Eric's a compulsive masturbator. He masturbates all over the store. My competitor is a liar. Cut his head off. Premium, I'd say cremulum. There's premium prices. My prices. Premium prices. Premium prices. No. Come to Tim. My price. Há uns dias conheceste pessoalmente o Terry Gilliam. Foi. Um dos ícones de Monty Python e és um reconhecidamente grande fã dele. Sim. Que outros humoristas, estes por acaso, e já agora obrigado, humoristas nunca tínhamos até falado destes dois humoristas que referiste, e que outros humoristas, obviamente podemos ir sempre aos mais genéricos de Monty Python, mas que outros humoristas é que Monty te fascinam? Python estavam no início de tudo, da minha descoberta do que é o humor, porque coincidiu ali com uma reposição do Flying Circus na RTP, alguns nos anos 80, e depois o Herman estar a fazer o tal canal, sendo que era um humor muito novo e muito influenciado pelos Monty Python, de que ele é fã. E portanto essa altura foi a ideal para levar com essa dieta de humor em cima e perceber, isto é giro, gostava de experimentar fazer isto, mas são muitos humoristas, eu estou sempre a tentar descobrir coisas novas. Um dos mais recentes, para além do Tim and Eric, recente, ele já tem anos disto, mas eu gosto muito das coisas do Dimitri Martin. É incrível. Adoro. Não só as suas piadas de texto que ele está a dizer, mas a maneira como ele alia desenhos. Que é também uma coisa que eu gosto de fazer, claro. É uma coisa que eu gosto de fazer, e portanto quando eu fiz o Como Desenhar Mulheres, Motas e Cavalos com o Miguel Araújo, que era um show que tinha piadas e tinha histórias, tinha desenhos feitos ao vivo, enquanto o Miguel tocava músicas alusivas aos temas que eu estava a falar. E na verdade eu fiz isso tudo antes de conhecer o Dimitri Martin, e acho que conheci a obra do Dimitri Martin pouco tempo depois, e foi tipo,
é este gajo, Que mundo. Isto é incrível, pá, é isto. E portanto gosto muito das coisas. Eu acho que ele agora anda em tour pelos Estados Unidos com um novo espetáculo. Sim. Ele teve aí parado uns tempos, mas acho que agora está a regressar. Não sei se Sim. não tenho informações de que ele venha à Europa, pelo menos até agora, mas vamos ver, pode ser que. Epá, é ótimo. Por agora até estão a vir agora bastantes comediantes cá Sim. a Portugal atuar com espetáculos de stand-up. Sim, Pode ser sim. que Epá, era Portugal ótimo, apareça. era ótimo. Era ótimo. Porque eu acho que É daqueles comediantes que eu tenho mesmo uma curiosidade Sim, genuína sim, para sim, ver sim. ao vivo. Eu acho que há um receio às vezes de quem promove espetáculos cá em Portugal de que as pessoas não conheçam, mas o que eu acho é que as pessoas que conhecem serão suficientes para encher uma sala. Podem não ser muitas, mas virão de vários sítios para ver aquelas pessoas. Acho que Temos agora um caso do Dara O'Brien, que é o apresentador do Mock the Week, outro painel show. Vem agora cá no verão, junho ou julho. Sim. Já não eu sei. não conheço bem a obra dele, vi algumas coisas do Mock the Week. Pouco também, mas epá, deve ser interessante. O que já vi de stand-up dele achei muito bom. Sim. Achei bastante bom. E depois lá está, um bocado na linha daquilo que é o Mock the Week também, mas ele tem bastante jeito para o stand-up em si, que é sempre um formato diferente. Dentro aqui do stand-up, já que estamos a falar disto, há mais alguma coisa que tenha despertado interesse recentemente? Epá, de vez em quando vou mergulhar nas coisas que estão na Netflix, mas eu, epá, no que toca ao stand-up, vou muito para os clássicos. Epá, eu sei que é muito polémico dizer isto, mas o Dave Chappelle faz-me rir muito. Não, a mim também. Não gostei do último só, mas de resto. Não, sabes o que é que eu acho? O problema do último eu acho que é meio preguiçoso, tendo em conta tudo o que ele fez antes de brilhante e de grandioso. Mas o Carlos Coutinho Vilhena dizia aqui no podcast da Beleza das Pequenas Coisas do Expresso que ele já estava, acho que era relaxado de alguma forma, já está numa posição muito confortável. Está quase a assumir isso, não é? Quase... E isso é estranho. Isso é estranho, parece pretencioso logo. Pois é. Que é aquele ar de, epá, eu já posso, se quiser, venho aqui, nem digo nada. E não só com este último espetáculo solo, mas os outros vídeos que ele já tinha lançado vêm muito já nesse tom de pouca comédia e muito só discurso, e ele é um ótimo orador. Ele é sempre interessante, independentemente do que fala. Sim. Epá, fui ao Tour Arena ver o Chris Rock. Epá, há uns anos. Foi já há uns anos, sim. Com o Ricardo também. O Ricardo também foi, exatamente. Disso. E depois foi muito emocionante quando o Bruno fez o show dele no Altice Arena. Epá, a sensação de que estava perante algo semelhante, da mesma dimensão e com o mesmo vibe. Epá, não sei dizer, mas fiquei muito orgulhoso do Bruno por aquela sala tão grande, em vésperas de todos irmos para nossas casas fechar. Foi uma das últimas. Foi uma celebração do fim da normalidade, aquele show do Bruno, sem saber, sem dar por isso. É verdade. E o Bruno agora, que entretanto está com o Tabu aqui na SIC. É verdade, epá, que eu gostei muito. Que volta ao formato de stand-up também. Sim. Ajudado pelo Guilherme Fonseca e o Frederico Pombares. É verdade. Como guionista. Ainda só saiu um episódio na altura em que estamos a gravar, mas gostei bastante. Vamos ver os próximos. Vai ser muito giro, sem dúvida. Sim. Como eu estava a dizer há pouco, tu conheceste o Terry Gilliam há pouco tempo. Acho que também já tinha estado com o John Cleese. Não, com o John Cleese não, tive com o Terry Jones, o falecido Terry Jones, quando ele veio cá apresentar a sua ópera. E epá, foi maravilhoso também. Tivemos horas e horas de conversa. Aconteceu mesmo com o Terry Gilliam, pudemos jantar antes com ele. Incrível. E ele pôs-nos à vontade de uma maneira incrível. Ele pôs-nos à vontade porque ele sente que já não tem nada a perder, nem a ganhar, nem nada. Ele continua a ter muitas ideias, mas ele acha que em Hollywood já ninguém lhe dá dinheiro para fazer nada. Ele disse isso quando falaste com para a rádio comercial. Sim, exatamente. E pronto, mas espero que de facto o Ryan Reynolds diga qualquer coisa. Porque seria incrível um filme de Terry Gilliam com o Ryan Reynolds. Alguma história de como conheceste um ídolo teu, de uma história interessante? Tenho sempre aquela história de quando conheci o Seinfeld, que foi muito, muito engraçada, porque eu fiz a voz da personagem dele no filme B-Movie cá em Portugal, e então surgiu a possibilidade de ir com o Mário Augusto a Espanha, foi a Madrid, para um press junket do Seinfeld, em que ele tinha sido previamente avisado que, ok, a maioria das pessoas iriam ser jornalistas, mas vinha um gajo de Lisboa, humorista, que ia fazer, que tinha feito a voz da personagem dele. E portanto ele já estava avisado disso e estava humorista. Curioso e interessado nisso. No entanto,
o Mário Augusto é uma figura incrível, porque o Mário Augusto, para além de ser a pessoa mais simpática de todo o universo, para ele não há qualquer diferença entre mim e o Seinfeld, ou entre o Jack Nicholson e um senhor que vende castanhas. Epá, ele é super afável com todos, está logo super à vontade. Se eles estão mal encarados ou resingões, epá, ele não quer, ele segue em frente e é simpático na mesma. E quando nós entramos na sala para ficar registado o momento em que ele, Mário Augusto, me apresenta ao Seinfeld, porque ele tinha ido lá, pronto, aquilo era para o programa dele, se não me engano, e pronto, ele queria fazer esse momento em que nos apresenta. O Mário Augusto apresentou-nos, fizemos a conversa, eu e o Seinfeld, e correu muito bem. E no fim, o Mário Augusto, que claramente não viu episódios suficientes da série Seinfeld para perceber algumas inquietações que ele tem, põe um braço à minha volta e mete outro braço à volta do Seinfeld, não é? E o Seinfeld, sabendo nós de alguns episódios no que toca a toque físico e proximidade excessiva de pessoas, pá, começa logo a ficar claramente incomodado. E o Mário Augusto está assim com um de um lado e outro do outro, e vira-se para o Seinfeld e diz: e então, gostaste daqui do Nuno Marco? E o Seinfeld me deu: gostei, pelo menos não se agarra assim às pessoas. Acho que nunca tinha ouvido esta história. Epá, foi muito engraçado. Eu nem sei se isso não está alguns na reportagem em que isso aconteceu. Mas o Mário Augusto, na boa, tanto assim que depois o Mário Augusto disse-lhe: estou em Portugal, quando é que vem a Portugal? E o Seinfeld disse: a que horas é que vocês vão hoje? E o Mário Augusto: 6 da tarde, contem comigo, vou lá estar no aeroporto. Mas o que foi muito giro nisso foi no fim daquilo tudo, epá, eu estou a tirar o microfone e o Seinfeld ter vindo ter comigo para fazer um bocado de conversa e perguntar. Sim. Fazes stand-up, escreves comédia, como é que é? De lá lhe estive a explicar o que é que fazia. Foi giro porque soou estranhamente a uma entrevista de emprego minúscula ali, em que eu estava quase prestes a dizer: mas posso estagiar? Eu posso estagiar consigo. Não remunerado. Sim. Mas foi giro porque ele não tinha nada que fazer aquela conversa, não é? Ele está ali para receber jornalista atrás de jornalista e falar sobre o filme. Mas acho que ele não resiste quando sabe que alguém é comediante. Mas foi giro porque tivemos ali um momento de palheta fora de câmaras e que foi muito engraçado. Sim. Foi muito giro. Eu pergunto em todos os episódios, não sei, obviamente quando conheceste esta pessoa terá sido noutras circunstâncias, mas eu pergunto sempre como é que o... Como é que conheceste o Ricardo? Eu conheci o Ricardo Pereira, éramos todos praticamente crianças, e ele tinha sido, se não me engano, aluno do Nuno Artur Silva num curso de escrita daqueles que ele fazia. E o Nuno Artur achou muita piada às coisas que ele escrevia e chamou-o de repente para as produções fictícias. E lembro-me que há um dia em que eu chego lá e estava lá aquele indivíduo, aquele garoto gigante, e lembro-me que ele estava a contar uma história super hilariante, pá, que me fez rir tanto sobre... Epá, eu esqueço-me sempre do contexto da história, sobre uns primos dele, já não sei, do norte, uma coisa assim, e estava-lhe a mostrar uns discos de vinil que tinha em casa, e ele começa a imitar o primo a falar, e o primo estava-lhe a mostrar um disco de vinil dos Boney M, e estava-lhe a dizer: e Boney M, gostais de Boney M? Epá, e eu começo a rir, a pensar: mas quem é esta pessoa que entrou aqui? E pronto, e muito rapidamente depois começámos a trabalhar juntos e a escrever juntos, e até hoje, às vezes. Epá, sim, certos projetos. Nós hoje em dia fazemos uma coisa quando o tempo nos permite fazer, que é irmos os dois para um palco sem nada. Com boião, não é? E há um boião com temas, com papéis que é passado pelo público, e o público escolhe temas que gostariam que nós abordássemos, e depois esse boião vem para o palco e estamos ali a tirar um tema de cada vez e a esmifrar o tema até ele não dar mais, e tiramos outro e vamos por aí fora. E aquilo dá muito gozo, porque na verdade não parece trabalho. A partir do momento em que estamos juntos, parece que estamos nas produções fictícias, nos galinheiros, como a gente chamava. Parece um podcast. Sim. Acho que sim. Há um podcast também com sorteio de temas feito pelo João Moreira e pelo Pedro Santo, que é o Bingo. Nós temos o nosso próprio aquário, e temos o público a escrever coisas, e muitas vezes é muito interessante porque os papéis que se abrem
tem coisas tão simples como rabos. E depois, olha, temos que estar a falar sobre rabos ali. Vamos desde política internacional até partes do Até corpo. rabos. Até rabos. E aquilo dá muito gozo, embora nós mantenhamos uns nervos horríveis antes daquilo começar. A nossa agente é a mesma, é a Anabela, que nos dá na cabeça. Mas gostavam de voltar a fazer isso agora? Eu acho que sim, aquilo na A verdade dá muito dificuldade gozo. é a falta de tempo, por vezes. Não é? Nós, sim, a falta de tempo, fazemos muita coisa, mas os minutos antes de subirmos ao palco deviam ser filmados, porque é o Ricardo Mãos na cabeça a dizer: não temos nada. E eu acho que é não ter nada é que ao mesmo tempo depois dá aquele gosto todo de chegarmos ao palco e estarmos ali a divagar. Mas ao mesmo tempo já pensaram tantas vezes sobre tantos assuntos que acaba sempre Sim. por surgir alguma coisa. Há coisas que a gente vai buscar a obra anterior nossa porque Claro. são Espera aí, eu tenho uma, observações pertinentes que nós ainda temos. eu tenho uma sobre temas. rabos. Tenho aqui Sim. uma sobre rabos. Sim. Por falar em rabos, neste para no cu, Sim. eu queria especificamente falar aqui deste tema. O último projeto neste para no cu, o musical, em 2019, depois desse espetáculo, que foi no Coliseu do Porto e no Coliseu de Lisboa em várias datas, disseste que existiam mais ideias para o projeto continuar. Sim. Essas ideias, como é que estão neste momento? Epá, neste momento estão meio adormecidas, também lá está, porque estamos com muita coisa. Estamos com muita coisa, mas não é um projeto fechado. Não, a Neste Para no Cu está ali adormecido, mas pode ser acordado a qualquer momento, porque eu acho que há muitas variações daquele formato que nós gostaríamos de experimentar. Uma delas que nós falámos várias vezes, não sabemos se a gozar, se a sério, é uma Neste Para no Cu no gelo. Mas sabe-se lá o que é que pode acontecer. Epá, mas a história da Neste Para no Cu é que É o quebra-nós. o início daquilo é muito engraçado, porque epá, de todas as pessoas que teriam mais a perder com aquele projeto, eu era de facto aquele que tinha mais a perder. E no entanto nós estávamos numa carrinha durante a digressão do Deixem o Pimba em Paz. Houve uma altura em que eu fiz um número dentro do Deixem o Pimba em Paz e estava com eles na carrinha, na viagem pelos caminhos de Portugal, e estavam a ser feitos estes dilemas extremos, e epá, eu disse, isto devia ser um podcast tal e qual isto, não devia ter senso, deviam ser estes os dilemas que se debatem no podcast. E epá, o Filipe e o Bruno diziam, epá, não sei se o país está preparado para isto. Mas estava. Isto é capaz de ser demais. E eu, que faço rádio para as famílias de manhã no Homem que Mordeu o Cão, era quem estava a dizer, pá, eu acho que a gente devia experimentar. Posso-te contar também que no início nós tentámos ter um patrocínio para aquilo. Não vou dizer qual é que foi a marca, mas tivemos uma reunião que foi hilariante, em que fomos eu, o Bruno e a Sandra Faria, produtora. E a Sandra atrasou-se um bocadinho, portanto chegámos eu e o Bruno primeiro e fomos entrando para falar com as pessoas de uma reputada marca. E eles, a primeira coisa que eles dizem era, olha, nós sem sabermos de nada, só por ser uma coisa que vem de vocês dois, epá, é assim, não é? É assim. Mas pronto, mas expliquem-nos um pouco mais E nós explicámos a coisa com alguma moderação, nunca dizendo o nome do projeto. Mas percebemos que a explicação que lhes estávamos a dar estava a deixá-los mesmo empolgados, epá, e mesmo felizes por fazerem parte daquilo. E pronto, muito entusiasmo no ar, muita alegria. E até que chega a Sandra, e a Sandra senta-se e diz: já disseram a estes senhores o nome do podcast? Epá, e eu e o Bruno ficamos ficamos super embaraçados com aquilo. Achámos que talvez fosse prematuro dizer já o nome naquela altura. E eles, os senhores da marca, dizem: não, ainda não sabemos o nome. E a Sandra dispara a seco: uma Nespra no cu. Epá, e fica assim uma espécie de um silêncio, não é? E depois o passo seguinte dessa reunião foi: então depois se já dizemos alguma coisa, mas foi um prazer receber-vos aqui. Até hoje ainda não E de facto não tivemos patrocínio, fizemos aquilo fizemos aquilo por nós. com a ajuda preciosa da TSF, que nos deu um estúdio para a gente gravar o áudio dos episódios. Mas epá, depois aquilo tornou-se aquele fenómeno todo, epá, e fomos para os coliseus. E queria só dizer sobre esse musical que eu acho que foi, em termos de concepção de espetáculos e a própria comunicação, a vossa estratégia de comunicação nas entrevistas, antes, que eu lembro-me de vocês perguntavam: então isto vai ser um musical?
nós metemos musical, mas não sabemos bem, não ensaiamos bem. E depois toda a narrativa do espetáculo, sério, foi genuinamente dos melhores espetáculos. Não podíamos nunca dizer às depois pessoas. Termina com um grande número musical Claro. que está no canal da. Nós não podíamos dizer às pessoas que o acho musical. que foi uma aula de comunicação de espetáculo. Olha, obrigado por isso. Mesmo, não sabemos bem como é que fizemos, mas acima de tudo, lá está, nós tínhamos que estava tudo muito bem feito. Esconder às pessoas que a parte musical era só os dos últimos 10 minutos. mas a dimensão do número musical, claro, tínhamos que surpreender. O reduzido tempo, que apesar de ser um espetáculo de 1 hora e tal, só 10 minutos musical, mas sim. a dimensão. É que para nós era essencial. Tinha Armando de Gama, tinha uma banda filarmónica a entrar, corpo de baile, tinha um momento de circo. O corpo de baile, que pouco tempo depois, aliás, já estavam na altura a ensaiar, eles estavam no Chicago também. Portanto, foi mesmo um grupo de pessoas super profissionais dos musicais. E foi muito divertido. Dava muito gozo ver as caras das pessoas completamente surpreendidas. Se vires o vídeo que existe da única filmagem que foi feita do número musical, há um momento, aquilo está filmado do ponto de vista do público, acho que foi a Sandra Faria que filmou lá no meio, e assim que nós começamos a cantar os três pateticamente, há um senhor que se levanta e sai, porque claramente pensa, agora vou ouvi-los cantar, isto já acabou. Sério? E então tu vês mesmo o vulto que sai da sala. Mal esse senhor sabe o que é que perdeu pouco tempo depois. Porque, aquilo depois explodia em extravagância. E foi uma coisa épica mesmo. Ouvi-te falar da forma de alguns podcasts como o This American Life e a forma como gostas de explorar o retratar a imagem no áudio. Obviamente trabalhas em rádio há imensos anos. Eu adoro rádio, e é de adorar sempre. Vais-te partilhar muito também o Conan Needs a Friend. Sim. Há aqui alguma ideia para um podcast deste género? Alguma coisa que gostavas de explorar? Eu adorava fazer mais do que faço e tento fazer coisas, mas todas as minhas tentativas de fazer podcast saldam-se em adiá-los passado 2 semanas, porque depois constato que não tenho tempo. Aconteceu com o do Star Wars e o meu drama é esse. Sim. O drama é esse. São coisas que não estão fechadas e que eu gostaria de ressuscitar, mas de facto depois torna-se muito, muito complicado. Mas adoro o formato podcast, e adoro a liberdade que ele tem, e comparo muito a explosão dos podcasts à explosão das rádios piratas nos anos 80, quando havia rádios em toda a extensão. Para ti isso é quase o tempo dessa de Queiroz. Não faço. Mas digamos que em 87, 88 tu 11 anos antes de eu nascer. Exato, não precisavas de mudar, de usar o tuning da rádio para mudar de estação, porque estavam tão encavalitadas, havia tantas tão encavalitadas que às vezes conforme tu orientasses a antena, apanhavas uma ou apanhavas outra, e isso era fascinante. E portanto aquilo a dada altura acabou esse bordel todo. Mas de repente surgiu a internet, e a internet não só não matou a rádio, como permitiu descobrir novas maneiras de fazer rádio, de usar os ensinamentos da rádio para outras coisas. E portanto eu acho que os podcasts é uma maravilha, a variedade de temas e de vozes e de tudo que há à nossa disposição é maravilhoso. Não sei se, só mesmo para terminar, se tens mais algum projeto assim na cabeça. Sei que tens muitos. Eu estou sempre a fazer muita coisa. Na gaveta. Sim. Na cabeça para. Eu neste momento estou a preparar algo que não sei se vai resultar, se não vai, mas este ano O Homem que Mordeu o Cão em outubro faz 25 anos. E portanto acho que vai ter que ser celebrada uma coisa em grande. E ocorreu-me uma ideia impossível de levar a cabo, mas que mesmo assim eu quero tentar. E portanto estou a escrevê-la. Já fiz um espetáculo quando foram os 20 anos do Homem que Mordeu o Cão, que foi um espetáculo muito giro em que entrou toda a gente, estava o Bruno, estava o Ricardo, estava muita gente que fez parte da história da rubrica ao longo dos anos. Foi quase um live aid de histórias bizarras. E este ano queria fazer uma coisa diferente, mas mais épica e mais impossível de levar a cabo. No entanto, apesar de achar que vai ser impossível, vou tentar. Já estou em cima do assunto e está-me a ocupar os meus dias. Ótimo. Acho que vai ser muito uma celebração mesmo, gira. Por teres vindo aqui. Espero que o Taskmaster corra bem e tenha mais temporadas. Muito obrigado. Espero que sim. E para terminar, em vez de passarmos outro sketch, já não me lembro dos nomes. Tim and Eric. Sugeria ouvirmos um excerto do tal stand-up do Alex Horn. Sim. Meio estranho, meio mistura. Vamos a isso. Vejam também no YouTube, mas optamos por ouvir aqui um excerto também em homenagem ao Taskmaster. Nuno, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado eu e parabéns pelo teu podcast.
podcast. Acho que estás a muito criar obrigado. aqui uma coleção em fascículos da comédia nacional. que é um muito bocado gira. esse, é um bocado esse o objetivo e este fascículo de Nuno Marco gostei muito. Obrigado, igualmente. Também gostei muito. Now, before I start properly, I do need to advise you of one thing. I am going to be miming tonight. I hope that's all right with you. I am, in fact, miming right now. This is all miming. There's a man at the back, a sound man, who has pressed a button, which means that you're simply listening to a CD of my voice, and I'm just pretending to talk. Okay? If you don't believe me, I can prove it. I can just sort of step away from the microphone, like so. There we go, and you'll see the volume has stayed exactly the same, hasn't it? It's exactly the same. And as I say, that's because it's all recorded on a CD or on an iPhone. I recorded it on both things in case one of them didn't work here. Good. So the main thing is I'm miming and we're now having miming fun. Okay? Because the thing is, right, with stand-up, you do tend to end up saying the same things every night. So this way, you won't miss out on anything at all, really. It'll just save my vocal cords for other talking. Good. So, yes. Acompanha-nos no Instagram, o Nuno Marco em Nuno Marco, o podcast em humoraprimeiravista.podcast e eu em Gustavo Rito Carvalho. A produção, edição, pós-produção de áudio e apresentação são feitas por mim, as fotografias e o vídeo são do João Pedro Moraes, os jingles são do Ruben de Freitas e do Luís Batista, quem dá a voz é o Tiago Filipe e o Rui Mirama. As ilustrações são do Nuno Amaral, o logótipo foi também feito pelo Nuno Amaral e pela Vanessa Garcia. Obrigado por ouvires, estou aqui quinzenalmente às quintas. Até um dia.